Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai fazer nossos palpites aqui para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então você que é palpiteiro, já deixa aqui seus palpites a ponto de gatilho, que daqui a pouquinho a gente vai fazer nossas apostas aqui para a 11ª rodada. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que poder dar essa força aqui pra gente, deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui. E é o seguinte, pessoal, a gente já vai ter um jogo interessante, né? Que vai ser Bahia versus São Paulo. E, cara, o Bahia vem de uma eliminação bem assim, cara, complicada, né? Porque o Bahia poderia estar classificado se não fosse realmente jogos em que o Bahia poderia ter vencido. Por exemplo, o jogo chave, né, que eu considero que o Bahia acabou realmente sendo desclassificado naquele jogo, foi contra o Nacional, que acabou perdendo, né? Se tivesse ganhado, acho que até poderia ter perdido para a equipe do Inter, né, que poderia estar classificado para a próxima fase, mas acabou rateando demais aí na fase de grupos e acabou sendo eliminado. E agora, né, vai disputar aí a Sul-Americana. O São Paulo, né, passou até que de forma assim, posso dizer, tranquila na Libertadores, né. Foi, se não me engano, a segunda melhor campanha aí da fase de grupos. Só perdeu para a equipe do Palmeiras, né. O Palmeiras foi 100%, dispensa comentários. Então, assim, cara, de momento atualmente, eu acho que o São Paulo chega com mais moral para a partida. Então, eu vou apostar aqui no São Paulo, novamente, né? Tomara que o São Paulo não me decepcione. Já apostei demais no São Paulo e acabei me ferrando. Então, eu acho que o São Paulo vence aqui por 2-0. Então, estou apostando aqui no São Paulo, vencendo a equipe do Bahia por 2-0. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos de Vasco da Gama versus Bragantino. E, cara, o Vasco vem com moral, hein? Vem com moral, venceu bem aí a equipe do Melgar, que é uma equipe fraca, né? Convenhamos, mas se classificou. O importante é isso, que o Vasco se classificou, então isso dá moral para a equipe. Apesar, né, da última rodada, né, a equipe ter perdido o clássico aí para a equipe do Fluminense, mas com essa classificação aí para os playoffs, né? Eu acho que o Vasco ganha uma certa moral aí para poder enfrentar a equipe do Bragantino, que é uma equipe que vem para cima, né? Vai para cima, vai tentar realmente vencer a equipe do Vasco. É um bom momento da equipe do Bragantino, então eu não penso que o Bragantino vai ser aquela equipe fraca não, hein? Eu pensava que o Bragantino iria vir fraco, né, para essa temporada, né, do Campeonato do Brasil, mas acabei realmente me surpreendendo, né, com essa campanha aí inicial, né, da equipe do Bragantino aí no Campeonato do Brasil. Então vai ser um jogo bastante difícil para a equipe do Vasco, hein? Então, assim, eu acho, sinceramente falando, que eu acho que vai dar empate. Acho que vai ser 1-1. Um para a equipe do Vasco, um para a equipe do Bragantino. Então, eu tô apostando aqui na vitória da equipe do Vasco. Na verdade, tô apostando aqui no empate entre Vasco da Gama e Bragantino em 1-1. Só para encerrar, tá bom, esse assunto aí, principalmente do Vasco. Cara, eu acho assim, que o Vasco se classificou, beleza, foi importante, mas eu acho que o Vasco poderia até, sabe, ter passado, no caso se classificado, com mais assim tranquilidade, né? Passou sufoco no grupo, que quase que também ela era, né, eliminado aí na fase de grupos, mas importante é que passou, né? Importante é isso. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Mirassol versus Sport. Cara, olha, o Mirassol vai jogar em casa contra o Sport. O Sport não venceu uma no campeonato e tá aí, né? Nadando de braçadas aí para poder voltar aí para a Série B. Cara, eu vou apostar no Mirassol. Acho que o Mirassol tá num bom momento, então eu vou apostar na vitória da equipe do Mirassol por 2-0. 2 para a equipe do Mirassol, 0 para a equipe do Sport. Então esse é o meu palpite. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Juventude versus Grêmio. Cara, é um confronto aí entre clubes gaúchos, né? Que já se conhece muito bem aí. Então, cara, o momento do Grêmio também é horrível, né? O Grêmio, olha, sinceramente falando, o Grêmio é uma das minhas decepções aí
da temporada era o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá começando a se ajeitar, né? O Jardim tá começando a ajeitar a equipe do Cruzeiro. Mas o Grêmio, cara, o Grêmio realmente tá difícil, hein? Tá complicado o Grêmio. O Juventude, sinceramente falando, eu acho que pode até aprontar pra cima do Grêmio. Eu vou apostar no Juventude, tá bom? Eu acho que o Juventude ganha da equipe do Grêmio. Então eu vou apostar aqui no 1-0. 1 para a equipe do Juventude, 0 aqui para a equipe do Grêmio. Então essa é a minha aposta. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Santos versus Botafogo. E é o seguinte, pessoal. O Santos tá numa... Olha, vou te contar, hein? O Santos parece que não sai da situação que tá, né? Realmente tá fazendo tudo para poder cair para a Série B novamente, né? Tá fazendo de tudo. Teve aí até um amistoso, né? Quando quase que eu falo o nome da empresa, né? O Leipzig, lá da RB Leipzig, aí da Alemanha. E o Santos pegou uma taca, hein? 3-1. Um amistoso que era pra poder, sabe, dar uma moral pra equipe do Santos, né? E acabou realmente sendo uma... Não só moral, né? Mas também é questão de marketing, né? Por causa do Neymar e tudo mais. O Santos acabou pegando uma taca aí da equipe alemã. E o Botafogo tá começando a jogar bola, hein? O Botafogo tá começando a reagir aí na temporada. Então eu vou apostar na vitória da equipe do Botafogo. Eu acho que o Botafogo vence a equipe do Santos por 2-1. Então eu tô apostando aqui na vitória da equipe do Botafogo por 2-1 diante do Santos. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Flamengo versus Fortaleza. Cara, eu já comentei sobre o Flamengo, né? Em um vídeo aqui, tá aqui no canal, tá bom? Sobre o que aconteceu no meio de semana. Mas só para fazer um resumo, tá bom? Assim como foi o Vasco, né? O Flamengo se classificou? Sim. Era o objetivo se classificar? Sim. O problema, sabe o que é? É que o Flamengo não jogou nada a fase de grupos, entendeu? Então o problema não foi se classificar, foi somente o modo como o Flamengo se classificou, que foi vexatório. Porque praticamente o Flamengo se classificou no último minuto, né? Com uma defesa do Rossi contra um time da Venezuela, que não tinha ganhado de ninguém, né? Não tinha feito nada na fase de grupos. Então isso que é vexatório, entendeu? Vamos aqui fazer um exercício aqui mental. Vamos imaginar que o Real Madrid está lá na Champions, naquele antigo formato, que é a de grupos. E no grupo dele tem, deixa eu ver aqui, o Malmo, lá da Suécia, né? Malmo, Estrela Vermelha, Spartak Moscou e por aí vai, né? Aí vamos dizer que a equipe do Real Madrid, né, que é o grande campeão aí da Europa, passe sufoco, mas se classifique. No último jogo, pega uma pressão enorme do Malmo no finalzinho e ali o Goiás acaba salvando no último minuto um chute do atacante da equipe do Malmo. O que a imprensa iria falar? Vexatório. Por quê? O Real Madrid, com a qualidade que tem, passa todo esse sufoco num grupo fácil. Porque a grande questão é justamente a capacidade que a equipe tem, sabe? A qualidade. E quando você vê que a equipe não está demonstrando toda a qualidade, você diz que é vexatório, entendeu? Então por isso que eu falei, até no vídeo, que o Flamengo fez um vexame, passando da forma que passou para a próxima fase. Porque todo mundo esperava que o Flamengo passasse de um modo fácil, porque o pessoal sabe da qualidade da equipe. Só que na fase de grupos não demonstrou nada, né? Não demonstrou nem um terço da qualidade que os jogadores têm, né? Aí para poder jogar bola, sabe? E da forma que foi, realmente foi vexatória. E quase que foi um vexame histórico. Se não fosse o Rossi, o Flamengo estaria eliminado. Mas assim, rapidamente aqui falando sobre o Fortaleza. O Fortaleza, cara, é engraçado, né? O Vojvoda é um técnico bom. Eu acho ele um bom técnico. Mas, cara, é inacreditável o Fortaleza, né? O Fortaleza parece que não dá um salto de qualidade, né? O Vojvoda é realmente um técnico que eu acho, eu acho que ele não vai conseguir um título importante com o Fortaleza. Essa é a impressão que eu tenho, né? Falta realmente um título de expressão pro Vojvoda se consolidar, né? Como um grande técnico. Então, assim, né? Eu vejo que isso não vai ser possível no Fortaleza. Porque toda vez que o Fortaleza parece que vai realmente dar um passo à frente,
a equipe acaba sendo eliminada, acaba realmente decepcionando o seu torcedor, entendeu? Então, sabe, a impressão que eu tenho é justamente isso, né? Que o Vojvoda faz grandes trabalhos aí, sabe, faz boas campanhas, mas, sabe, quando é para algo a mais, conseguir algo a mais, ele não consegue. Isso realmente é inacreditável, né? Para um técnico da qualidade do Vojvoda, realmente não conseguir um título de expressão realmente é decepcionante. Então vamos lá, aqui pro palpite. Eu acho que o Flamengo vence a equipe do Fortaleza por 2-1. Então estou apostando aqui na vitória da equipe do Flamengo por 2-1 diante do Fortaleza. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos de Ceará versus Atlético Mineiro. Cara, esse jogo aqui é o típico de jogo que eu acho que vai dar empate, hein? O Atlético Mineiro é uma equipe que decepciona, né? Por mais que tenha um elenco bom, né? Mas você vê aí no meio de semana que acaba, sabe, empatando com o Cienciano, sabe? Cienciano que é uma equipe fraquíssima. Apesar de ter uma história, né, importante aí na Sul-Americana, né, que foi campeão aí da Sul-Americana, mas mesmo assim, cara, realmente o Atlético Mineiro realmente é uma decepção, né? Realmente não dá pra entender o que acontece com o Galo, né? Tem um bom time, tem bons jogadores, mas, sabe, acaba realmente tendo esses resultados aí que é vexatório também, né? Então eu acho que vai dar empate aqui entre Ceará versus Atlético Mineiro em 1-1. Então um para a equipe do Ceará, um para a equipe do Galo. Essa é a minha aposta. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Corinthians versus Vitória. Cara, o Corinthians, hein? Mais um time aí que tá decepcionando. Cara, inacreditável, né? Parece que o Corinthians realmente não tem sorte e também não tem competência, né? Essa é a verdade. Para poder seguir mais longe aí nas competições internacionais, né? É inacreditável isso, né? Porque foi eliminado na Libertadores, na fase de pré-Libertadores, por Barcelona de Guayaquil, e na fase de grupos, né? Que tinha um grupo não tão forte assim, um grupo razoável, né? Mas dava para o Corinthians passar até de forma fácil, né? Porque pelo elenco do Corinthians, o time tinha time para poder passar de fase. Só que acabou realmente dando, sabe, um vexame também histórico. E acabou sendo eliminado aí da Sul-Americana. Realmente é um vexame aí pro Corinthians. Realmente, sabe, ser eliminado da forma que foi, né? Em duas competições, né? Libertadores e Sul-Americana. Então é complicado, né? Mas assim, no Campeonato Brasileiro até que a equipe tá mais ou menos, né? Tá razoável. Eu acho que o Corinthians vence a equipe do Vitória por 2-1. Então essa é a minha aposta. 2 para a equipe do Corinthians, 1 para a equipe do Vitória. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de... Olha só esse jogo, hein? Jogaço entre Cruzeiro versus Palmeiras. Olha, é um jogo que, cara, vale muita coisa. Porque com a derrota, né, do Palmeiras lá pro Flamengo, né, na última rodada, o Palmeiras viu não só o Flamengo encostando, mas também o Cruzeiro. O Cruzeiro tá em terceiro. Poderia estar na segunda colocação, né? Então é um jogo que vale muita coisa, né? E o Cruzeiro tá começando realmente a mostrar sua força, né? O Jardim ajeitou a equipe, tá jogando até um futebol interessante a equipe do Cruzeiro. Então vai ser um time que vai dar trabalho para a equipe do Palmeiras. Cara, eu acho, sinceramente falando, eu acho que esse jogo vai dar empate. Eu acho que vai ser 2-2. 2 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do Palmeiras. Então essa é a minha aposta no empate entre Cruzeiro e Palmeiras em 2-2. Então vamos aqui para o último duelo aqui da 11ª rodada, que vai ser Internacional versus Fluminense. E cara, o Inter é outro time que tá me decepcionando bastante, hein? Quando eu penso que o Internacional vai realmente engrenar, né? Até porque tem uma boa equipe, né? Tem bons jogadores, mas sei lá, é como eu falei até no vídeo passado, parece que o Inter tem uma barreira, né? Que o time parece que não consegue ultrapassar essa barreira para poder conquistar algo importante realmente nesses últimos tempos, né? É inacreditável. Tem bons times, mas não consegue, né? Sabe, evoluir durante a temporada. É inacreditável isso. E o Fluminense, né? O Fluminense tá até que bem, né? Se classificou aí diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. É uma equipe que vem demonstrando aí, sabe, vontade de jogar, né? Assim posso definir, né? Com o Renato Gaúcho. Que, assim, né? É aquele técnico que é motivador, né? Motiva a equipe. Não, assim, não pode ser um técnico
de estratégia, de técnica, sabe? Mas é um cara que realmente que consegue motivar as equipes, né, para poder assim conseguir bons resultados. Então eu acho, sinceramente falando, eu acho que ainda o Fluminense vai aprontar para cima do Inter, hein? Então eu vou apostar aqui que o Fluminense vence por 2-1 a equipe do Internacional. Então a minha aposta é 2 para a equipe do Fluminense, 1 para a equipe do Internacional. Tá bom, pessoal? Muito bem, pessoal. Então vamos fazer aqui nossa aposta especial aqui, pessoal, porque a gente vai ter um jogaço aí nesse final de semana que vai ser a grande decisão da Champions League entre Internacional de Milão versus PSG. E cara, sinceramente falando, eu tenho que confessar isso pra vocês, tá bom? Que eu sou muito fã dos times italianos. Tanto é que eu tô até fazendo modo carreira com a Roma, né? Então, eu sou muito fã dos times italianos, gosto bastante. Apesar do meu time lá na Europa, né? Ser a equipe do Chelsea, né? Inclusive que foi campeão, né? Aí nesse final de semana conquistou, né, a Conferência League, ou Conference League, né? Ou Liga Conferência, em bom português. E assim, né? Eu acho assim, cara, título é título. Independente se é considerado terceira divisão dos torneios internacionais lá da Europa, 10ª divisão, para mim título é título, principalmente título internacional, porque a equipe, sabe, conquistou esse direito, sabe, de estar ali. Não foi caiu de paraquedas, não. A equipe derrotou vários adversários até chegar na grande decisão e ganhou, né, de um grande clube, que no caso foi a equipe do Real Betis, né, que também estava jogando até que o fino da bola, né, nesses últimos tempos, né, inclusive com destaque aí pro Antony, que até eu achei que ele merecia, né, por essa grande reviravolta que ele deu aí na sua carreira, né, tava muito mal no Manchester e teve que sair, né, da equipe lá do Manchester United, que tá uma draga, parece que, sei lá o que aconteceu com o Manchester, né, desde que saiu o Ferguson, parece que a equipe se desfez, né, é inacreditável, né, inclusive quase que foi rebaixado, né, aí pra segunda divisão. Então assim, vamos lá, voltando aqui pra final da Liga dos Campeões. Então, assim, né, eu acho que quem vai vencer vai ser a equipe da Inter de Milão. Eu tô torcendo pra Inter, né? Eu tenho que confessar isso. Eu acho que a Inter vence a equipe do PSG por 2-0. Eu acho que é merecido se a Inter for campeão. Por quê? Porque, sabe, só pra semifinal, né, contra o Barcelona, que foi aquele jogaço, jogo épico, né? Que, cara, foi inacreditável aquele jogo, né? Principalmente como que, sabe, foi tudo, né? O primeiro jogo foi um jogaço, o segundo jogo realmente foi um jogo emocionante, sabe, teve a Inter abriu 2-0, a equipe do Barcelona foi lá, buscou o empate, depois virou a partida, depois a Inter foi lá, buscou o empate, novamente, depois ali na prorrogação, né, conseguiu fazer o gol da vitória, né, que deu a classificação para a grande final, né, derrotando o Barcelona, que estava com o Rafinha, né, jogando o fino da bola, tinha ali o Yamal, sabe, tinha o Lewandowski, né, também, que é um grande jogador. Então, cara, realmente foi uma grande classificação aí da Inter de Milão para a grande final. E só falando rapidamente sobre o PSG, né, que, sinceramente falando, eu acho que é o melhor PSG desses últimos tempos. Por quê? Porque foi uma equipe, sinceramente falando, que prioriza o coletivo. Porque o PSG montou praticamente uma seleção nesses últimos tempos, né? Mas não conseguiu ter êxito, sabe, na Champions. Sempre ele batia na trave e chegou até numa decisão, né? Mas acabou perdendo. Então eu acho que, sabe, o coletivo do PSG é muito forte. E isso pode ser um fator aí que pode decidir na final. Entendeu? Então, se o PSG realmente conquistar essa Champions, realmente vai ser pelo lado, sabe, coletivo. E muitas vezes é isso, né? Muitas vezes as equipes aí que tem um grande investimento, né, que são compradas aí por esses sheiks aí, árabes aí, que, sabe, põem uma grana preta aí nas equipes para poder montar verdadeiras seleções, montam grandes equipes, mas, sabe, falta realmente o coletivo, sabe, porque às vezes, quando você monta uma equipe com jogadores realmente que tem estrela, né, que são realmente famosos, que são superstars aí do mundo da bola, eles são muito mais individualistas, sabe? Eles são, sabe, aqueles jogadores que pensam mais neles do que na equipe, sabe?
Acho que vocês entenderam o que eu quero falar. Então, eu acho que esse fator do coletivo que pode ajudar a equipe francesa na grande decisão. Mas a minha aposta aqui é 2 para a equipe da Inter, 0 para a equipe do PSG. Tá bom, pessoal? Então, vocês que estão conferindo aqui o vídeo, vocês podem palpitar à vontade, tá bom? Deixar aí suas apostas aí, tanto do Campeonato Brasileiro, como também aí para a final da Champions League. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!